Seja bem-vindo ao episódio de número 19 da série Primeiras Frases em Inglês. Se você chegou até aqui, você já sabe, mas eu vou reforçar. Aqui é uma série iniciante, para quem está começando, dando seus primeiros passos mesmo no inglês. E a gente começou do zero absoluto e foi dando um passinho de cada vez e em cada aula. E agora a gente chegou no episódio 19 para você continuar explodindo seu vocabulário básico de inglês. E agora é hora de você conhecer sobre essas duas palavrinhas aqui, ó. A palavra these e a palavra those. Olha só, no episódio passado, na verdade nos últimos dois episódios, episódio 17 e 18, você vinha aprendendo sobre a palavra this e também o that, que são aquelas palavrinhas que você usa para apontar coisas. Isso, aquilo, esse aqui, este. Você aponta as coisas com this e that. Você lembra como é que era que funcionava? O this é para tudo que está perto. Então, por exemplo, eu posso pegar isso aqui e falar this, porque é isso. Isso aqui que está perto de mim. Agora, olha só para minha parede. Tem uma prateleira aqui atrás. Aquela prateleira está lá longe. Algo que está longe eu chamo de that, que é como se fosse aquilo longe mesmo. Então, essa é a parada do this e do that. Você aprendeu vários usos, como usar. Agora o que a gente vai ver é o these e o those, e ele tem uma pequena diferença, que é o seguinte. O these, ele é para coisas perto, olha só, coisas, no plural. Enquanto o this é para algo perto, uma coisa só, por exemplo, é só this. Se eu tenho duas coisas perto e eu quero chamar de essas coisas aqui no plural, eu chamo de these, porque é mais de uma, ok? Então, o these, ele na verdade, ele é o plural de this. Nossa, Vinícius, mas a pronúncia parece igual, né? This e these. Tem uma diferençazinha de pronúncia assim, olha só. This e these. Aqui, ó. This e these. Não é uma coisa tão fácil de perceber para quem está começando, mas você acaba pegando também. E o those também é o plural. Ele é para coisas longe. Então, ele é o plural de that. Se eu tenho um livro longe de mim, eu posso falar that book. Aquele livro lá longe de mim. Se eu tenho vários livros longe de mim, eu vou chamar aqueles livros de those books, no plural, ok? Então, essa é uma introdução rápida sobre o these e those, que o these é para coisas perto, no plural, e those, coisas longe, no plural, mas o que importa, na verdade, são as frases de exemplo mesmo, para você ver como que isso fica na prática. Imagina que você tá lá com seu amigo, tá tocando uma música no rádio, aí começa a tocar uma música da banda que você gosta muito. Aí você fala, nossa cara, eu amo esses caras. Eu amo a música deles. É mais ou menos nessa ideia. Essa frase em inglês diz, I love these guys. I love these guys. A única coisa que vai ter nova aqui é esse bloco pra você. These guys. Eu não tô falando de um cara só. Eu tô falando de vários caras, aqueles que compõem a banda. Por isso eu chamo ele de these guys, no plural. Vinícius, se fosse um cara só, eu poderia falar assim, ó. I love this guy. Poderia. Fica justamente assim. Cara, eu amo esse cara. A gente pode chamar de this, de perto, porque na verdade é a música que tá tocando, né? A música que tá tocando agora, ela tá perto ali, ela tá em volta de você. Então você pode usar isso. I love this guy. Eu amo esse cara. Ou, caso seja no plural, I love these guys. Estes caras. Imagina que você vê um pôster lá longe da banda. Um pôster que tá lá no fim da rua. Aí você aponta pro pôster lá no fim da rua e diz o seguinte: I love those guys. Aqui ficou no plural, certinho, só que agora eles estão longe. Eu amo aqueles caras. No sentido de eu amo a música deles, por exemplo. Então olha como é que tem essa diferença. Se tá perto, these. Se tá longe, those. Ok? Então, se prende a essa ideia de proximidade ou de distância. Não precisa se prender à palavra do português que você vai usar para poder traduzir, certinho. Beleza? Vamos continuar seguindo em frente aqui. Look at these numbers. Look at these numbers. Significa, cara, olha esses números. Imagina que você está no trabalho e alguém te leva um relatório de alguma coisa. Aí ele te mostra lá os dados e você está olhando aqueles números e ele fala, olha só, dá uma olhada nesses números aqui. These numbers significa esses números aqui que estão perto. É como se fosse literalmente aquele relatório que está lá na sua mão, sabe? Então, eles estão perto. Você pode chamar de these numbers. Look significa olhar e para onde você olha sempre aponta com at. Então, dá uma olhada. Se eu falo para você assim, ó, olha para mim, tem que ser look at
me. Olha pra mim. Não importa o que você vai olhar, é sempre look at e a coisa que você vai olhar. Olha pro céu, vou falar look at the sky. Olha para o céu. Em português a gente costuma usar o para, né, para isso. Em inglês usa at para isso. Look at these numbers. Então olha só que interessante. Se os números estivessem longe, você chamaria de those numbers. Ok? Look at those numbers. Às vezes num outdoor, numa tela que está longe de você. Vamos continuar seguindo em frente aqui. Those glasses are too fancy. Vou ler de novo. Those glasses are too fancy. O que significa? Ah, cara, aqueles óculos são chiques demais. Sabe quando você é aquela pessoa que gosta de uma coisa mais simples? Por exemplo, eu gosto de usar uma camiseta preta e é isso aí. Eu não gosto de nada muito chamativo, florido, sei lá, caro demais. Eu não gosto de nada disso. Eu gosto de camiseta preta simples. Sabe esse tipo de pessoa? Imagina que ela foi comprar um óculos. Aí na hora que ela pegou os óculos, ou então ela viu os óculos em algum lugar, ela falou, não, esses aí eles são chamativos e chiques demais pra mim. Eu gosto de uma coisa mais simples. É mais ou menos isso que está falando a frase. Glasses significa óculos. Só que a palavra glasses já é plural. A gente não fala em português, os meus óculos. É um óculos só. Só que a gente chama de os meus óculos no plural. Em inglês, glasses acontece a mesma coisa. A palavra óculos já é plural sozinha. Então, se os óculos estão perto, eu falo these glasses. Por exemplo, eu posso chamar os meus óculos perto de esses óculos. Assim, ó. These glasses. Eles estão aqui em mim. Agora, se eles estão longe, tá em cima da mesa lá longe, eu tenho que falar those glasses. Então o que a gente imagina? Que às vezes ele tá vendo um outdoor, tá vendo uma propaganda na TV. Só que o fato é, não tá nele, não tá perto dele. Ok? Os óculos estão longe. So, those glasses are... aqueles óculos lá, esses óculos aí que a gente tá vendo. They are too fancy. A palavra fancy significa algo chique. Sabe aquela coisa que tipo é deslumbrante, que chama atenção, que é chique? É mais ou menos isso? Isso é o fancy. E o too, ele fala que aquela coisa tá demais. Por exemplo, se você pode pegar uma bebida, um café ou coisa do tipo, e ele pode estar quente demais. Too hot. Too hot. Quente demais. É aquele demais que tipo chega no ponto de estar desagradável. Tá tão quente que você não consegue nem beber. Quente demais. Então o too fancy é o chique demais, além da conta, além do que eu gosto. É diferente de falar very. Porque se uma coisa é very fancy, muito chique, ok, só é muito chique, mas eu posso gostar ou não. Se eu falo que é too fancy, fica implícito que é além da conta, chega a ser desagradável. Ok? So let's keep moving on. Vamos seguir em frente aqui. Look at those cakes, Susan. Imagina esse contexto. Vocês vão lá, por exemplo, comprar doce. E aí vocês, na hora que vem aqueles bolos lá na vitrine, você aponta e fala, look at those cakes, Susan. Olha aqueles bolos, Susan. É super simples entender o que está acontecendo aqui. Você já viu o look at, que indica que você vai olhar para alguma coisa? Sempre é look at, a coisa que você vai olhar vem logo depois. O que a gente entende de those cakes? Que os bolos estão longe, estão na prateleira afastada de você, por exemplo. Se os bolos estivessem perto, por exemplo, tá logo na vitrine na sua frente, você pode falar, look at these cakes, Susan. Olha esses bolos aqui. Look at those cakes, Susan. Aqui o Susan é simplesmente o nome da pessoa com quem eu estou conversando. Podia ser absolutamente qualquer nome aqui. E olha só uma coisa. Por que eu falo pra você que você tem que se prender à ideia de proximidade ou não, em vez de se prender à palavra do português que você vai usar? Porque se eu tô conversando com você e você tá segurando o bolo, os bolos que estão aí com você, eu ainda assim chamaria de those cakes. Por quê? Eu só posso chamar de these se tá comigo, perto de mim, aqui. A partir do momento que não tá comigo, eu chamo de those cakes. Então esses bolos que estão aí com você, estão perto de você. Em português eu falo, esses bolos aí. O que eu estou mostrando aqui é que não necessariamente those vai ser traduzido como aqueles. Those pode ser traduzido como esses. Porque quando uma coisa está com você que está falando comigo, eu falo, essas coisas aí que estão com você. Não é aquelas, porque aquelas é quando está longe dos dois. Só que em inglês, enquanto em português a gente tem 3 palavras, este, esse e aquele, em inglês só tem 2. This está perto de quem fala e that está longe de quem fala. É isso que você tem que prender, é isso que você tem que se prender. Ok? Então o próprio those cakes pode ser traduzido como esses bolos ou aqueles bolos.
O ponto é, tá afastado da pessoa que tá falando. Isso é fato. Beleza? Vamos continuar seguindo em frente aqui. Those are my two sons, Tony and Larry. Vou ler de novo. Those are my two sons, Tony and Larry. Que significa, aqueles lá são meus dois filhos, o Tony e o Larry. Esse bloco aqui, my sons, já significaria meus filhos. E esse my pode ser acompanhado de qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a minha casa, my house. Pode ser minha bolsa, my bag. Tá certinho, minha bolsa. E se fosse um filho só, tá certo também, assim, ó. My son é meu filho. Só que é plural, então, my sons, meus filhos. Vinícius, tem diferença falar my sons, meus filhos, para falar my two sons, meus dois filhos? Não tem diferença, é só uma preferência do falante. Se fossem 3 filhos, ele poderia falar my 3 sons, meus 3 filhos. Ele só quis falar o número, preferência do falante. Então olha que massa. É mais de um, certo? Então tem que ser those are my 2 sons. Esses aí, ó, talvez é uma foto que você está segurando. Você pega uma foto na minha bancada e pergunta, quem são esses aqui? Aí eu olho e falo, esses aí, those are my 2 sons. Esses são os meus 2 filhos. Tá vendo como eu posso traduzir como estes? Mesmo que não esteja perto de mim? Eu posso traduzir como estes, posso traduzir como aqueles. O fato é, não tá perto de mim. Se fosse uma foto que eu tô segurando, eu tô aqui segurando a foto deles. Aí eu posso falar, these are my 2 sons. Tá bom? Estes aqui que tá na minha mão são meus filhos. Se fosse um filho só, aí sim, this is my son. Este é o meu filho. Essa frase pode ser usada até quando você está apresentando a pessoa. Veio com ele aqui, ó, se apresenta e fala, olha só, esse aqui que está do meu lado, this is my son. Se o filho está longe, that is my son. Esse aí, ó, aquele lá, que está longe de mim, aquele é o meu filho. Show de bola? Então pensa nisso. Those are my 2 sons, caso esteja longe. These are my sons, caso esteja perto. Poderia ser my 2 sons também, tá? O ponto não é esse. Vamos continuar seguindo em frente aqui que tem bastante coisa pra gente ver. These people work hard. They deserve more. These people work hard. They deserve more. Que significa? Essas pessoas, vou colocar estas, tá? Essas pessoas trabalham duro. Elas merecem mais. Vamos ver o que está acontecendo aqui. To work é o verbo trabalhar. Você já aprendeu que verbos, os nomes deles levam o to, né? Verbo to work é o verbo trabalhar. Existe uma expressão chamada work hard, que é trabalhar duro. Não necessariamente trabalho. Você pode, por exemplo, work hard nos seus estudos. Você pode trabalhar duro nos seus estudos. Simplesmente significa que você se esforça muito. Então a gente já tem esse bloco aqui, ó. Work hard, que é o trabalhar duro em alguma coisa. These people significa estas pessoas que estão aqui perto. Às vezes eu tô, por exemplo, num protesto, eu tô gritando lá e eu tô junto com as pessoas, elas estão ali comigo. Eu falo, these people work hard. Se fosse uma pessoa só, seria this person. Esta pessoa aqui só. Uma pessoa só. O plural de person é people. Então, this person, esta pessoa. These people, estas pessoas. Vinícius, existe persons, assim, ó. These persons, estas pessoas. Não na língua normal, não na língua que você vai usar para falar com seus amigos. Assim, essa palavra persons é muito, muito formal. Sabe quando você, por exemplo, vai ler a Constituição e na Constituição tá escrito tipo assim, fez mal a outrem? Fez mal a outrem. Esse outrem é uma palavra muito formal e polida que você não fala ela com seus amigos. Você fala, fez mal a outro alguém ou fez mal a outra pessoa. O persons é mais ou menos isso. Você pode ver essa palavra persons escrita, por exemplo, na parede de um fórum, de um tribunal, um lugar extremamente formal. Se não é nesse contexto, o que é usado é people mesmo. Cícero perguntou aqui, ó, work hard, eu achei que seria trabalhar muito. Mas pode ser. Quando você trabalha duro em alguma coisa, você se esforça muito, significa trabalhar muito. A tradução pode mudar. Eu posso colocar aqui, ó, elas trabalham duro, elas trabalham muito, elas se doam ao trabalho 100%, elas se entregam ao máximo ao trabalho. Não importa mudar a tradução, a ideia se mantém, de você dar duro no seu trabalho, ok? Vou colocar aqui, ó, trabalham duro. Não se prende à tradução, a tradução pode variar, o importante é você pegar a essência do que está acontecendo ali. Então, beleza.
These people work hard. Essas pessoas trabalham duro. They deserve more. A palavra more significa mais, literalmente. E o deserve é um verbo novo para você aí, ó, que é o verbo merecer. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, you deserve this. O que eu tô querendo dizer é, você merece isso. O verbo deserve. Ele é assim, ó, to deserve é o verbo merecer. A gente já teve aula sobre verbo, você já conheceu como é que os verbos funcionam, mas esse aqui talvez você não conhecia, agora conhece. Deserve é merecer. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. These people work hard. They deserve more. Essas pessoas trabalham duro, elas merecem mais. Às vezes eu estou protestando, por exemplo, pelo salário delas, ou coisa do tipo. Vamos seguir em frente? Deserve está escrito errado na frase? Oh my God. O Matheus acabou de me avisar aqui. Valeu, Matheus. Eu escrevi errado. Diverse é deserve. Quem nunca escreveu isso, né? Quem nunca inverteu letra de palavra, normal. É deserve assim, tá? Pessoal, desculpa pela confusão. Exatamente. So, these people work hard. They deserve more. O olho passa batido 100%, né? Completamente normal. What are these things? Imagina que eu encontro alguma coisa estranha numa caixa dentro de casa. Aí eu pego essas coisas e eu pergunto, cara, o que são essas coisas? Então o que a gente entende? Essas coisas estão pertas. Se essas coisas estivessem longe, seria what are those things? O que são aquelas coisas? Vinícius, e se fosse uma coisa só? Seria assim, ó. What is this thing? What is this thing significa o que é essa coisa. Essa coisa que está aqui perto de mim. Se fosse uma coisa só que está longe. What is that thing? Você pode até guardar essas 4 frases, tá? Vão ser muito úteis para você, essas quatro frases. O que é aquela coisa? Aqui está perto de mim que está falando. Aqui está longe de mim que está falando. Mas pode ser, por exemplo, você que está segurando. Eu estou conversando com você, você que está segurando, eu tenho que chamar de those. What are those things? O que são essas coisas aí que você está segurando? Só posso chamar de these se estiver comigo. Vamos seguir em frente? I'm not into those movies. I'm not into those movies. Significa, eu não sou chegado a esses filmes. Vamos lá. Imagina que você chega no cinema, por exemplo, aí tem vários filmes de terror, por exemplo. Aí você não é muito afim de filme de terror, você não curte filme de terror. Você pode falar justamente essa ideia com essa expressão. Você usa o I am into para falar de algo que você gosta. É tipo assim, eu curto essa coisa. E já o I'm not into alguma coisa, é eu não curto essa coisa. Por exemplo, eu curto jogos. Eu posso falar I'm into games. I'm into games. Eu gosto de jogos, eu sou entusiasta de jogos, eu curto jogos. Eu posso até falar que eu gosto de você, tipo, tô afim mesmo de você, uma coisa mais séria. I'm into you. Eu curto você, eu gosto de você, eu quero algo a mais com você. Pode ser usado na negativa também. I'm not into you. Eu não tô afim de você. Ok? Então quando eu falo I'm not into, é tipo, eu não sou muito afim não sou muito chegado, eu não curto muito, eu não sou muito entusiasta. Pode mudar a tradução, mas se prende à ideia de que você não curte muito aquilo. Então o que a gente entende com those movies? Os filmes estão longe, tipo num cartaz. É tipo a lista de filmes lá no telão. I'm not into those movies. Agora, se você está segurando os DVDs lá, I'm not into these movies. Eu vou enfatizar isso muitas vezes para ficar claro para você quando é this, quando é that, e também, por consequência, quando que é these, quando que é those. É importante você ter isso bem cravado. Vamos continuar seguindo em frente? These are those. Aqui pode ser literalmente qualquer coisa. Imagina que vocês estão comprando, por exemplo, calças. Aí você pega 2 calças lá para comparar. Aí você pega a primeira calça e pergunta, essas aqui ou aquelas ali? These or those? É isso. Essas ou aquelas? Pode ser qualquer coisa, tipo aquelas casas, aquelas garrafas, aqueles animais. Pode ser qualquer coisa esse these e those. Você escolhe aí o que você quer que seja. Mas a única coisa que está acontecendo é essas aqui estão perto, essas aqui estão longe. O que é, não importa. Então é uma frase bem útil para você usar em vários contextos. Sempre que você quiser perguntar estes ou aqueles ali. Ou até mesmo no singular. Eu pego este, this, or that, ou aquele ali. Frase bem útil para você, isso aqui, ok? Então,
Esse é o these e o those, eles são as formas no plural de this e that. Tá falando de uma coisa só, usa this e that. É mais de uma coisa, these e those. E pode ser usado para pessoa, para objetos, para assuntos, pode ser usado para qualquer coisa, tá valendo, beleza? E olha só que interessante, a gente pôde aprender isso aqui sempre que eu precisasse te falar que isso é um adjetivo ou pronome demonstrativo no plural. Você não precisa falar o termo pronome demonstrativo para poder explicar isso aqui. Se você pegar bem o que significa, tá sucesso, é uma coisa bem tranquila de entender mesmo e que provavelmente muitas pessoas aprendem até mesmo sem ter uma aula sobre isso. Elas pegam porque, como usa muito, você acaba pegando meio que por osmose. Mas espero que você tenha gostado. Olha só, seus estudos não podem parar por aqui. Acessa lá o material do meu blog, que está no link da descrição logo abaixo desse vídeo, onde você vai ter essas frases escritas para poder copiar, imprimir a página, se você quiser também. E, inclusive, te vejo no episódio 20 do Primeiras Frases em Inglês. No próximo episódio a gente vai falar sobre cumprimentos, então vai ser bem importante. Espero que você tenha gostado. Pode mandar suas dúvidas aqui nos comentários sem restar alguma e eu te vejo nas próximas aulas do Primeiras Frases em Inglês.